Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Cristiano Coelho. Para dar início ao terceiro dia do encontro de empreendedorismo contábil, eu gostaria de inicialmente solicitar a autorização de todos os participantes para que o mesmo seja gravado. Nesse sentido, caso tenha alguma manifestação contrária, eu gostaria que fizesse com áudio ou vídeo, ou então escreva no chat, se a sua posição for contrária. E não havendo posições contrárias, nós vamos continuar gravando. Ok? Bem, hoje é o nosso terceiro encontro, é o terceiro dia do terceiro encontro de empreendedorismo contábil. Nós tivemos já 2 dias aí de atividades, uma comigo, fazendo uma roda de conversa, outra com a professora Ana Paola, trabalhando gestão de riscos, certo? E hoje nós vamos estar, então, com o professor Robério Dantas, com bate-papo virtual, pesquisa em contabilidade e tributos versus empreendedorismo, certo? O nosso encontro está marcado, então, para começar agora às 19 horas, e nós vamos apresentar o nosso palestrante de forma simples, e depois ele faz as suas complementações de sua própria apresentação. O professor Robério é adjunto, professor do Departamento de Finanças e Contabilidade da Universidade Federal da Paraíba. Ele é doutor em contabilidade e atualmente nos ajuda no projeto o Balcão de Informações Contábeis e Tributárias da UFPB, o nosso projeto de extensão. Cabe destacar que essa é a realização, este evento é uma realização deste projeto de extensão, que é coordenado pela professora Valdineide. De antemão, eu peço desculpas aos presentes, ou uma explicação. Normalmente, quem abre o evento é a professora Valdineide, por motivos de força maior aí pessoais, ela teve aí uma emergência para atender junto à família, mas daqui a pouco deve estar conosco para fazer o encerramento. Sendo assim, eu queria passar a palavra para o professor Robério, para que ele possa dizer como vai conduzir a noite de hoje, como será a dinâmica, e estarei aqui à disposição para qualquer dúvida em interagir com o nosso evento de hoje. Professor Robério, seja bem-vindo, fica com você aí, conduza, e uma boa noite, um bom evento para todos nós. Boa noite a todos. Muito obrigado, professor Coelho, pela abertura do evento, pelas palavras que me dirigiu. Acredito que o resumo que você já fez é suficiente. Então, eu sou professor aqui da casa, né, da UFPB, professor adjunto. Trabalho juntamente aí com o Coelho, no mesmo departamento. Tive a minha formação inicial na UFPB, no curso de graduação. Depois fiz uma especialização. Um mês depois que eu concluí, já estava fazendo a especialização. E dei uma volta aí pelo mercado e depois resolvi investir na academia. Então, eu fiz o mestrado e, por último, concluindo em 2018, eu fiz o doutorado. Tudo em ciências contábeis. E eu quero dizer que é uma área, como vocês sabem, né? Eu acredito que a maioria daqui, ou talvez 100%, seja do curso de ciências contábeis. Não deu para eu identificar se tem alguém de outro curso. Se tiver, depois se apresenta. Mas o fato é que vocês que são alunos, né, correm o risco de se apaixonar pela profissão e seguir isso até o final, que é como eu faço, como o professor Coelho também faz, apesar do doutorado dele ser direcionado um pouco para outra área, mas tudo dentro de uma grande área, né, de pesquisa, puxando aí para as ciências contábeis. Então, eu vou... veja, isso é... Agora à noite teremos o quê? Um bate-papo virtual. Então,
eu quero que vocês fiquem à vontade, né? Não precisa de formalidades. Se quiser interromper ou fazer perguntas a qualquer momento, né? Eu vou fazer uma rápida apresentação de alguns pontos, né? Mais como um direcionamento do que nós vamos discutir. E em seguida a gente vai conversando aqui dentro do nosso tempo, certo? Então será realmente um bate-papo e apesar de ser um evento, né, eu não tenho preocupação com a formalidade. Vocês podem ficar à vontade e interromper. Então eu vou apresentar um slide. Eu quero perguntar se vocês estão visualizando. Ok, Robério. Joia. Nesse momento, a minha tela do computador ela está cheia com o slide, então eu não estou vendo a sala. Portanto, se alguém quiser, durante a minha breve apresentação, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se não quiser esperar para o final, então eu peço que use o microfone, né? Porque eu não estou, nesse momento, visualizando a sala no meu computador. Bom, trata-se, então, do terceiro encontro de empreendedorismo contábil, como o professor Coelho já disse na abertura, e estamos aqui com esse momento para fazer um bate-papo virtual, e o tema é pesquisa em contabilidade e tributos versus empreendedorismo. É um tema que aparentemente foge um pouco dos anteriores, né, da condução que vinham apresentando nos outros encontros, na palestra ou nos outros encontros que vocês tiveram aí nesse evento, mas a gente vai focar em pesquisa e discutir a importância disso para o empreendedorismo contábil, ou seja, para quem está na prática contábil, e vamos, né, também falar sobre a pesquisa acadêmica, que é o meu foco atual, né, de pesquisa. Então, eu começo com alguns pontos preliminares para discussão. E eu peço que, se eu me estender muito, vocês podem me avisar aí, porque, professor, a gente termina se empolgando e nem controlando o horário. Então, quando tiver aí num horário adequado, vocês podem me dar um toque para que eu acelere, embora que não tenha muita coisa inicialmente. Bom, pontos preliminares para discussão. Então, eu destaquei aqui alguns pontos e vamos conversar um pouco sobre esses pontos. Um breve histórico desse tema. De tempos em tempos, há um redirecionamento ou um chamamento dentro da área de pesquisa para determinada direção, tá? Na área de contabilidade e tributos, né, quando a gente fala assim, contabilidade e tributos, a gente pensa logo em impostos, em legislação. Então, quando a gente vai para esse tema, né, apresentar o tema de contabilidade e tributos e fazer isso dentro do contexto da pesquisa acadêmica, então a gente fica pensando como é que a gente vai pesquisar, né? Mas antes de entrar diretamente nesse ponto, esse ponto, assim, o breve histórico que eu quero trazer é o seguinte: houve um chamamento e um redirecionamento da pesquisa em contabilidade e tributo a nível mundial, protagonizado
por pesquisadores americanos, principalmente. Então, em 2010, teve uma pesquisa que foi conduzida por duas autoras, né, Hanlon e Hentman, que trataram justamente fizeram uma revisão da pesquisa em contabilidade e tributos, da pesquisa em tax, né, tax, que é o termo tributário para utilizado em inglês. Então, nesse trabalho, né, nesse artigo que a gente considera, né, um artigo muito importante que redirecionou a pesquisa contábil tributária, as autoras trouxeram uma discussão e apresentaram uma série de proxies, ou seja, uma maneira da gente pesquisar na área tributária sem entrar nas empresas, ou seja, através de banco de dados. Isso já era feito antes, mas as autoras, nesse artigo específico que eu estou me referindo, elas fizeram um trabalho fenomenal, mostrando como você conduzir essa pesquisa através de proxies, com informações retiradas de banco de dados. E discutiram essas proxies. Então, se vocês tiverem curiosidade, ou se alguém já viu, né, quando a gente vai buscar pesquisa na área de tributos, em algum congresso na área de contabilidade, geralmente vocês vão se deparar com algumas siglas, como, por exemplo, ETR, que significa Effective Tax Rate, né, taxa efetiva de tributos sobre o lucro. Vai se deparar com a sigla chamada BTD, né, que é Book Tax Difference, que é uma sigla que vai capturar a diferença da contabilidade e do fiscal. Isso é bem-vindo aqui no Brasil, porque há essa divergência entre o resultado contábil e o resultado tributário. Então, as autoras começaram a discutir essas proxies. Isso em 2010. Quando foi em 2012, surgiu, assim, publicaram também outra pesquisa, agora com outros autores, Shevlin e outros autores, publicaram um trabalho fazendo um chamamento para os pesquisadores da área contábil para que eles atentassem para a pesquisa na área tributária. Por quê? Os autores perceberam que tinham poucas pesquisas na área tributária. E um dos motivos de na época, né, no caso foi em 2012, essa pesquisa nos Estados Unidos, um dos motivos era justamente a dificuldade de pesquisar na área tributária. Por quê? Porque é uma área estratégia da empresa, principalmente quando a gente vai para o planejamento tributário. Então, como é que a gente vai entrar numa empresa e pegar dados estratégicos? Então, é muito difícil. Então, quem estava fazendo essa pesquisa eram acadêmicos, né, pesquisadores da área de finanças e economistas, e os contadores. Então, esse artigo de 2012, ele fez um chamamento, né, mais ou menos puxando a orelha dos pesquisadores em contabilidade, dizendo, olha, tem uma área ampla precisando de pesquisa, que é a área tributária. Então, foi também um artigo aí que eu gosto muito, que ele chama, né, puxa a orelha dos contadores que pesquisam para a área tributária. E parece que funcionou, tá? Porque hoje, por exemplo, eu estava vendo, na semana passada saiu mais um número da revista de Finanças e Contabilidade da USP, que é uma das revistas que tem a maior pontuação. Foram 3 artigos da área tributária, o que era difícil a gente verificar, tá? 3 artigos trabalhando diretamente com a área tributária, certo? Então, assim, no Brasil nós passamos por várias situações de conflito entre contabilidade e fiscal, né?
nas próprias demonstrações a gente tinha ali, através do Lalu, uma forma da gente aproximar a contabilidade do fiscal, né, os dois resultados, com a aceitação, né, com a chegada das normas internacionais, houve uma melhora na informação contábil, e a gente consegue hoje pesquisar na área de contabilidade de tributos de uma forma indireta, através de banco de dados, tá? Então, esse segundo ponto, né, que já estou me referindo, é o que pesquisar, né? O que pesquisar em contabilidade de tributos? Bom, eu já me referi a informações indiretas que a gente captura nos bancos de dados, que são informações das demonstrações, tá? Como as informações do imposto de renda, do LAI e de outras variáveis que a gente vai capturando ali das demonstrações, do balanço e da DRE principalmente. Isso é uma forma de pesquisar, né, sem entrar na empresa, através de dados, só que esse tipo de pesquisa nos leva às grandes empresas, né, que são aquelas empresas que fazem a divulgação de suas demonstrações. Tá? Aí fica uma pergunta: o que pesquisar nas pequenas, nas microempresas? Como é que a gente vai pesquisar? Aí eu não vou aqui jogar flores, né? Eu vou dizer a vocês que é muito difícil a gente pesquisar nesse tipo de empresa, mas é possível fazer alguma pesquisa, por exemplo, usando algum método mais qualitativo, de forma que a gente consiga aplicar algum instrumento de pesquisa qualitativo e obter alguma informação e, finalmente, conseguir pesquisar na área de contabilidade de tributos, também em pequenas empresas, em microempresas. Mas há uma dificuldade maior nesse caso, tá? Esse terceiro ponto aqui, como pesquisar, né? Dados sigilosos versus proxies. Então, quando a gente... o primeiro problema que a gente se depara com a pesquisa tributária é justamente a questão dos dados sigilosos. As empresas não vão abrir os dados para um pesquisador. Tá? Porque Robério? Dados... Pois não. Robério, é o seguinte, você está passando as transparências porque ficou parado na transparência inicial? Eu ainda estou na inicial. Ah, desculpa. Tá, joia. Eu estou aqui nesse terceiro ponto, que é como pesquisar dados sigilosos versus proxies. Então, aqui nesse terceiro ponto, é justamente essa questão da dificuldade de obter informação. A empresa não vai dizer, né, se ela, por exemplo, gerencia resultados, ela não vai dizer que faz um planejamento tributário agressivo. Então, a gente, para resolver essa questão, a gente utiliza proxies, como eu falei anteriormente. E a gente utiliza proxies advindas das demonstrações contábeis. Mas aí dificulta a pesquisa em empresas menores. O quarto ponto, né, ainda no mesmo slide, é pesquisa acadêmica versus técnica. Bom, aqui é um ponto interessante, porque é possível fazer pesquisa de uma forma mais ampla na área tributária, mas boa parte dessas pesquisas termina se transformando num trabalho mais técnico do que acadêmico, tá? E isso eu não estou dizendo que isso que uma pesquisa técnica é inferior. Eu apenas estou dizendo que a gente tem que verificar o foco, né? Se o seu foco é a academia, né, fazer uma carreira acadêmica, então você tem que partir para uma pesquisa acadêmica com um método acadêmico, tá? E a gente vai ter a dificuldade de pesquisar em pequenas empresas, tá? Tem colegas que não concordam quando eu falo que há uma dificuldade em pesquisar nas pequenas empresas e médias e micro, mas quando a gente vai discutir determinados trabalhos, eu digo, olha, esse trabalho é técnico, né? É um trabalho acadêmico, o que não diminui a sua importância.
apenas o veículo que vai divulgá-lo é diferente. Então, uma pesquisa técnica a gente não vai conseguir publicar num periódico acadêmico. Então, depende muito do objetivo. Agora, trabalhos técnicos são altamente importantes na área de contabilidade de tributos, principalmente para micro, pequenas e médias empresas, porque trata de aspectos ali do dia a dia mais técnicos, né? Geralmente discutindo alguma aplicação de lei, e é importante. Mas há uma dificuldade, por exemplo, se alguém fizer um trabalho mais técnico, dificilmente ele vai conseguir publicar num periódico acadêmico. Então, a gente tem que ir andando, né, assim, nesse caminho que às vezes é um pouco tortuoso. E aí, já na sequência, né, publicação e público, é justamente se você tem uma pesquisa acadêmica, o público primário dessa pesquisa são os acadêmicos, né? E se você tem uma pesquisa técnica, o público primário são os empreendedores, os contadores, né, que se interessam por esse tipo de pesquisa, porque ela parece ser mais próxima do dia a dia, daquela realidade, tá? Então, a publicação, existem veículos que publicam trabalhos acadêmicos e existem veículos que publicam trabalhos mais técnicos. Quando a gente fala em pesquisa e empreendedorismo, ainda no primeiro slide, mas não tem muitos slides, tá? Vou logo avisar vocês, são poucos. Quando a gente fala em pesquisa e empreendedorismo, no primeiro momento a gente pensa o que tem a ver a pesquisa com o empreendedorismo, né? Mas se a gente for parar um pouco e refletir, tem tudo a ver, inclusive em pesquisas acadêmicas, porque veja, a pesquisa acadêmica ela é uma pesquisa mais exploratória do que uma pesquisa técnica, porque a pesquisa acadêmica ela vai muitas vezes descobrindo comportamentos dentro das empresas, descobrindo questões que ainda vão chegar no dia a dia das empresas, muitas vezes. Então, para o empreendedorismo, ou seja, para o empreendedor, o contador, o empreendedor, ele fazendo a leitura de pesquisas acadêmicas, ele já vai se antecipar a determinados problemas que podem ocorrer com os seus clientes, por exemplo, né? À medida que que o seu cliente vai crescendo, ele vai se deparando com questões que as pesquisas acadêmicas já apontaram. Então, mesmo uma pesquisa acadêmica tem a sua importância dentro do mundo empreendedor, tá? E a pesquisa técnica ela é mais próxima, né? Porque trata mais do dia a dia ali das questões diárias. Eu agora passei o slide. Está ok? Aqui ainda não passou, professor. A gente tá vendo a capa. Ah, é? Tudo ok agora. Mas está aparecendo o meu PowerPoint, né? Sim, está aparecendo a área de trabalho do PowerPoint. Então, acho que a gente vai ter que apresentar assim. De qualquer forma, eu estava falando sobre essa questão aqui, né? Esses pontos. E vamos agora falar um pouco sobre a pesquisa atual em contabilidade de tributos. Bom, vocês estão vendo agora um quadro, não é? Isso, estamos sim. Pronto, ótimo. Então, veja só. Aqui nós temos uma série de variáveis, né? Eu acredito que muitas dessas vocês já viram, já estudaram. Uma série de variáveis que tem a ver com a pesquisa da área tributária, tá? Então, como é que a gente vai pesquisar nessa área tributária
a distância, né, digamos. Por exemplo, a minha tese eu fiz na área tributária. Eu não entrei em nenhuma empresa. Tudo que eu precisava eram dados em banco de dados, um computador e uma cadeira. Então foi assim que eu fiz minha tese. Não precisei visitar nenhuma empresa. Então, praticamente o que vocês estão vendo em tela são variáveis que é possível pesquisar à distância. Mas para isso a gente precisa obter informações confiáveis e disponíveis, né? Para que a gente possa fazer essas pesquisas. Bem, rapidamente aqui alguns termos, né? Eu vou discutir que a gente trata na pesquisa tributária. Aqui na primeira coluna nós temos o termo tax avoidance, elisão fiscal, gerenciamento tributário, agressividade tributária. Coloquei esses 4 como exemplo. Bom, geralmente esses termos a gente usa numa pesquisa para verificar outras variáveis que, como exemplo, tem aqui na segunda coluna, para ver o impacto delas. Por exemplo, eu pego o termo tax avoidance, que significa o quê? Significa estratégias de redução de imposto pelas empresas, né? Então a empresa busca pagar, a empresa busca minimizar a saída de caixa para o pagamento de impostos. Praticamente todas as empresas fazem isso. Então, esse termo tax avoidance, claro que ele é mais amplo, né? Em outra oportunidade a gente pode discutir melhor, mas ele, assim, para a gente aqui, entenda como redução da carga tributária da empresa, ok? E elisão fiscal, né? Um termo que muitos conhecem já, que é uma maneira de você pagar menos imposto dentro da lei, né? Buscando brechas legais, que é diferente de evasão fiscal, que se aproxima ou já entra na parte não legal, ok? E o gerenciamento tributário tem a ver também com esses 2 termos anteriores, mas é quando as empresas gerenciam os seus... gerencia a área fiscal, né, buscando pagar menos impostos, ou adiar, né, diferir impostos. E a agressividade tributária é quando a empresa faz isso de uma forma mais agressiva. Então, digamos, por exemplo, que a gente tem uma taxa de imposto de 34%, nominal. E aí, a empresa consegue reduzir essa taxa para 30%. Aí essa é a taxa efetiva. A nominal 34, a efetiva 30. Então, se a empresa está na média de 30, ela está pagando menos do que a taxa nominal, que é de 34%. Aí vamos supor que outra empresa esteja pagando 22%. Aí, comparando essas empresas, a gente vai dizer que a que paga 22%, ela é mais agressiva, porque ela consegue pagar menos imposto ainda. Então, esse termo é também bastante pesquisado na área tributária. Esses 4 termos que estão aí na primeira coluna, geralmente a gente confronta com os termos que estão na segunda coluna. Problemas de agência, né, que vem do conflito de agência, que é o seguinte: dentro das empresas, acionistas, diretores, gerentes, cada um busca maximizar sua riqueza. Então, em algumas decisões, eles vão observar o seguinte: eu vou tomar uma decisão em nome da empresa, mas que vá me beneficiar de alguma forma. Então, é um problema, né? Isso vem de uma teoria da agência, que é bastante estudada em finanças também e até em economia, mas que a contabilidade vem estudando há um bom tempo já. E a gente verifica que há problemas de agência também envolvendo a área tributária, o gerenciamento tributário. O segundo termo, governança corporativa. Bem, a governança, né, é uma série digamos, de requisitos que a empresa faz para melhorar
o seu controle, para melhorar a sua transparência, tá? Então, uma empresa que tem uma boa governança é uma empresa que é bem vista pelo mercado, tá? Significa que ela tem uma série ela toma uma série de medidas buscando melhorar os seus controles, a sua transparência, e isso afeta diretamente também a área tributária. A remuneração de executivos, né? Tem uma linha de pesquisa que verifica remuneração de executivos e se a busca por aumentar a sua remuneração, né, quando ela é baseada no lucro, se isso impacta o gerenciamento tributário. Então, tem essa linha de pesquisa também. Conselho de administração, né? A formação do conselho pode influenciar nos aspectos tributários, né? Nas decisões tributárias. Então, já tem pesquisas, por exemplo, que verifica o gênero, né? Ou o sexo, né? Do masculino ou feminino, se vai influenciar nas decisões tributárias dentro do conselho. Então, é bem amplo. Incentivos gerenciais, né? Quando gerentes, quando diretores recebem incentivo gerencial, né, no seu, digamos, alguma participação no lucro, se isso afeta o gerenciamento tributário, por exemplo. Risco fiscal, né? A gente utiliza proxies para medir o risco fiscal da empresa. Quanto maior o risco, mais a probabilidade de atrair uma auditoria para a empresa, e isso pode gerar uma multa se a empresa não estiver dentro da lei. Então, o risco fiscal também é um ponto que a gente pesquisa. A questão da participação da empresa em paraísos fiscais, isso a gente tem uma dificuldade aqui no Brasil, porque tem pouca informação, mas nos Estados Unidos e Austrália, por exemplo, tem muita pesquisa já que investiga o efeito da empresa participar de paraísos fiscais e o efeito tributário disso. A questão da responsabilidade social também, né? A gente poderia perguntar, uma empresa que é mais responsável socialmente falando, ela tenderia a pagar tributos dentro da normalidade ou ela seria agressiva também? Ou seja, ela buscaria pagar menos tributo. Da mesma forma, reputação corporativa. Uma empresa com boa reputação, ela tende a pagar imposto dentro da normalidade ou ela é agressiva? E sendo agressiva, ela coloca em risco a sua reputação. Então, são questões que têm a ver com a área tributária. E por último, aqui existem mais, né? Mas no que eu trouxe, né? Por último, tem aí o ciclo de vida organizacional, que é o quê? As empresas, assim como os seres vivos, né? Elas também têm ciclos de vida. Ela nasce, cresce, amadurece, pode entrar em turbulência, pode declinar, pode morrer, tá? Só que diferente por exemplo, dos humanos, a gente tem um ciclo de vida mais ou menos, né, programado, porque a gente não é eterno e a gente não pode, por enquanto, fazer upgrade, né? Embora que daqui a talvez 50 anos a gente já possa aumentar mais uns 10 anos de vida, trocando alguns membros do nosso corpo, né? Mas no caso das empresas, elas se renovam no ciclo de vida e ela prolonga a sua vida. Então, por exemplo, uma Coca-Cola, veja como prolonga a vida, né? O ciclo de vida da Coca-Cola é enorme. Mas tem outras que nasce e quando começa a crescer, morre. Então, o ciclo de vida é também uma questão importante. A gente tem como pesquisar isso. Inclusive, eu estou orientando 2 alunas que vão de TCC, que a gente está trabalhando com ciclo de vida. Ok? E para encerrar,
eu vou trazer alguns exemplos de pesquisa, aí para, assim, não estou querendo ser presunçoso, mas eu trouxe exemplos de minhas pesquisas, certo? Para que eu não fale das pesquisas dos outros, é melhor eu falar da minha, tá? Então eu trouxe alguns exemplos aqui do que eu estou pesquisando recentemente, para vocês terem uma ideia do que pesquisar, né, dentro da área de contabilidade e tributos. Eu não sei se vai... Vou aumentar um pouquinho aqui. Tá dando para visualizar? Está visível, professor. Ok, muito obrigado. Bem, veja o seguinte. As últimas pesquisas que eu fiz os últimos artigos que eu fiz na área, né, de tributária, foram esses aqui, ó. Esse primeiro aqui é um artigo que tem a seguinte pergunta: as empresas brasileiras de capital fechado são mais agressivas em sua effective tax rate, ou seja, naquela taxa que eu falei para vocês, que 34% é a taxa nominal, e à medida que a empresa vai baixando, ela se torna mais agressiva. Então, a pergunta é: as empresas brasileiras de capital fechado são mais agressivas em sua effective tax rate, ou seja, na ETR, naquela taxa, do que de capital aberto? Aí esse artigo eu publiquei na revista Reunir, que é da UFCG. E qual era o interesse nosso nessa questão? Tem uma hipótese nesse artigo de que empresa de capital fechado é mais agressiva. Por quê? Porque ela se expõe menos aos seus acionistas, né? A de capital fechado, os acionistas no número reduzido, então ela se expõe menos, e por conta disso a gente criou, anunciou a hipótese de que essas empresas seriam mais agressivas. E no trabalho nós constatamos, na nossa amostra, que sim, elas são mais agressivas do que as de capital aberto, em média. Aí o segundo trabalho foi efeitos da reputação corporativa na tax avoidance de empresas brasileiras de capital aberto. Lembrando que tax avoidance é aquele termo que significa redução do imposto sobre o lucro. Então aqui a gente estudou se a reputação corporativa impactava nessa redução de imposto sobre o lucro. E aí usamos aí várias proxies, né, para medir a reputação e também para medir a tax avoidance. Esse artigo está em edição, né, foi aprovado pela revista União Contábil, que é uma revista A2, dentro da CAPES, né, que tem um ranking. Então é uma revista que está no segundo ranking e está em edição, para sair a qualquer momento. E esse terceiro é efeitos da remuneração, governança e reputação na tax avoidance de empresas brasileiras de capital aberto sob a ótica do oportunismo gerencial. Bem, esse artigo aí é um pouquinho mais complexo, mas a gente queria verificar se a remuneração dos executivos, se a governança corporativa e se a reputação corporativa influenciava os gestores, né, na questão do oportunismo gerencial. Ou seja, se isso inibia esse oportunismo. Aí esse artigo ele está em avaliação na revista Latin America Business Review, é uma revista internacional. Inclusive eu preciso responder uma questão que foi da primeira avaliação dela, né? Então está para ser publicado em breve, mas esses 3 artigos que eu mostrei para vocês, eles vieram da minha tese, tá? Aí, além disso, tem aqui um artigo que eu acho que alguns de vocês até já viu no último congresso nosso aqui do Consicate. Nós conseguimos receber o prêmio de melhor artigo do congresso, né? O melhor artigo da área tributária, de contabilidade de tributos, e o melhor artigo do congresso, que foi o artigo de um PIBIC, né? Que eu orientei a aluna Isabela
tá certo? Que concluímos esse ano e já conseguimos um prêmio, e ela está em avaliação numa revista internacional, Contabilidade e Negócios, da PUC do Peru, ok? E por último, esse artigo aqui, avaliação da Effective Tax Rate no período da crise econômica causada pela pandemia do Covid-19. Essa é uma pesquisa que está em andamento, que é do PIBIC atual, que eu estou orientando a aluna Maria Isaura, e ainda estamos iniciando, assim, na parte de leitura ainda. Então, esse artigo aqui, essa pesquisa ela vai ser concluída no próximo ano. Além disso, eu oriento duas alunas, né, a aluna Munara e a aluna Janiele, tratando também dessas próteses com o ciclo de vida organizacional. Então, assim, é só para dar uma ideia a vocês da pesquisa em contabilidade de tributos, e eu estou à disposição para continuarmos aí o nosso evento e, de fato, a gente entrar no bate-papo, porque, por enquanto, foi só eu que falei, tá? Estou à disposição. Eu vou parar aqui a apresentação. Olá! Oi, posso falar um pouquinho? Deixa eu falar primeiro, Cristiano. Diga. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, gostaria de pedir desculpas pelo atraso, né? Eu justifiquei, pedi para o professor Cristiano fazer essa abertura, porque aconteceu imprevisto, né? Eu disse que chegaria às 7h15, mais ou menos, e realmente eu cheguei, né? Gastei 40 minutos para ir lá perto da universidade e voltar, mas deu tudo certo, graças a Deus. Dar os parabéns aqui ao professor Roberto pela brilhante apresentação sobre a parte de pesquisa e tributação, né, relacionado ao empreendedorismo, né. Vamos abrir aí para o pessoal fazer as perguntas, mas antes de eles fazer essas perguntas, né, eu mesma vou perguntar, né, a relação de pesquisa e tributos e empreendedorismo, né? Quando a gente vê, você colocou essa relação aí de temas que envolve a sua pesquisa, né? Quando a gente vê aqui a questão de ter esses temas, né? Problemas de agência, governança corporativa, remuneração de executivos, consultoria administrativa, risco fiscal, né? Ciclo de vida organizacional, isso aí realmente a gente pode observar, né, e tem uma ligação direta com o empreendedorismo, ou seja, tem ligação direta com as empresas, né? Se você trabalha com risco, com ciclo organizacional, né, vida da empresa, então a gente tem realmente, né, a ver com o empreendedorismo, desenvolvimento das empresas, né? Então isso é o empreendedorismo. E a parte de tributação, ela é muito ampla, o professor falou, tem muitos itens para ser pesquisado. Então, vamos dar continuidade aí à pesquisa, e quem se interessar por essa área aí, né, procurar o professor Roberto, porque é o pesquisador da área de tributos. Então, deixo aí para vocês fazerem algum questionamento, e já vejo aí que o professor Cristiano também quer falar, vou passar para ele. Obrigada, Robério. Então, alô, eu tô falando? Tô, né? Oi. Eu queria aproveitar a presença aí do professor Robério e toda a sua bagagem em relação à área tributária, para a gente, só para começar, eu acho que talvez seja importante, ao reconhecer alguns alunos iniciantes na área contábil, né, pouco viram sobre tributo, e eu queria só que uma breve explicação, se o senhor pudesse dar, professor, sobre essa questão da importância da diferença e do profissional contábil entender que existe o resultado contábil a ser apresentado e o resultado tributário, que há uma legislação, né, que nos obriga a apresentar esse resultado tributário. Mas, assim,
qual é a importância para a pesquisa contábil, né, de entender essa diferença entre o resultado contábil e o resultado financeiro? Eu acho que explicar o que é resultado contábil, o que é resultado tributário, né, resultado contábil e resultado tributário, para que as pessoas entendam, por exemplo, uma fatiazinha, um pequeno pedaço dessa pesquisa, a importância disso para a pesquisa em contabilidade. Correto. Acredito que, mesmo não chegando na disciplina de contabilidade tributária, os alunos devem ter visto essa questão aí quando vai estudar DRE, não é? Então, ele verifica que quando chega no lucro antes do imposto de renda, há ali uma diferença. Você, por exemplo, se você pegar a alíquota nominal e aplicar no LAI, você não vai encontrar o valor que está depois dele, de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. Por quê? Porque esse valor ele foi alterado justamente para fazer o ajuste fiscal, né, para o lucro fiscal. Então, isso é um problema que o ideal, né, assim, o sonho, que eu até digo que talvez seja um sonho utópico de nós que somos contadores e profissionais da área contábil, seria que não houvesse essa diferença, tá? O que de fato se busca, né? Quando houve a expansão das normas internacionais, um dos objetivos era aproximar a contabilidade, porque não são duas coisas, apenas a legislação entra e diz, olha, essa despesa eu não aceito, aí quando você vai olhar aquela despesa do ponto de vista contábil, do ponto de vista teórico, né, é uma despesa, aí o fisco não aceita, por uma questão legal e até por questões políticas até. Então a gente termina tendo esse confronto, né, dando diferença. Mas a importância do entendimento assim, na pesquisa, a gente busca alguma proxy para trabalhar com resultado contábil, né? Mas a gente consegue também fazer essa diferenciação aí do resultado fiscal. O que ocorre quando a gente não consegue na pesquisa diferenciar é a gente colocar uma observação e dizer, olha, é um valor aproximado porque tem esse viés que pode ocorrer dando uma diferença do resultado. Mas a proxy chamada Book Tax Difference, que é a BTD, ela consegue capturar essa diferença. Quanto maior a BTD, quando a gente vai calcular, mais há uma diferença entre esses dois resultados. Então, se vocês pegarem uns artigos aí e tiver essa sigla, BTD, o pesquisador está tentando justamente auferir essa diferença. Então, BTDs positivas e com valores mais elevados indica que há uma maior diferença entre lucro contábil e lucro fiscal. Eu não sei se era isso, professor Coelho, que você queria... Não, é nesse caminho, porque assim, ó, a gente teve aí encontros anteriores que vão tratar da atitude do profissional contábil frente aos desafios, né, interpretação da legislação, e me parece que é importante deixar claro para todo aquele que vai adentrar o mercado de trabalho, de que ele tem como norte, né, principal, ele seguir as normas contábeis, que para isso é feita a contabilidade. Mas a contabilidade tributária é uma exigência que está amarrada junto ao contador e que ele precisa atender o fisco, mas que a contabilidade não deixa de ser contabilidade para ser uma contabilidade tributária, né? É simplesmente a ideia de dizer assim, ó, nós temos que olhar que durante o curso nós vamos aprender todas as técnicas contábeis, né, toda a parte teórica contábil, e que a todo tempo para um empreendedor contábil, ele vai ter que entender que um dos desafios é sempre estar atento àquilo que órgãos reguladores, fiscalizadores vão exigir da profissão. Então, quando eu falei do resultado tributário, é entender que a contabilidade continua a mesma, só que se apresenta um relatório à parte para o fisco, por exemplo,
Eu acho que essa é uma coisa importante para quem está na caminhada, né? Você não vai deixar de fazer contabilidade, segundo todas as teorias e normas, mas vai apresentar um relatório em parte sobre aquilo que a norma tributária diz. Ponto. Eu estava só querendo deixar claro para os nossos aí participantes essa questão. Mas eu acho que tem outras perguntas aí, né, Valdineide? Tem duas perguntas aqui. Uma é de Francisco. Como distinguir no momento em que estou fazendo uma pesquisa se ela está perdendo o caráter acadêmico e se dirigindo para o caráter técnico? Tem outra pergunta. Boa pergunta, depois Francisco. Eu leio a outra. Tá. Boa pergunta. A pesquisa acadêmica, ela tem um método acadêmico, tá? Ela tem que ter um problema de pesquisa, ela tem que ter... Pronto, ela tem que ter problema de pesquisa, tem que ter justificativa, tem que ter um método acadêmico, né? Um método de pesquisa, Então, tem toda ali uma linha, tá? Aí veja, eu vou dar um exemplo aqui. Você vai fazer uma pesquisa e você quer verificar dentro de um imposto chamado ICMS, né? Eu estou vendo que tem alguns alunos meus aqui, então já viram essa questão como é um pouquinho complexa. Mas assim, tem um imposto sobre mercadoria, sobre circulação de mercadorias, né? Que o ICMS é um imposto que eu acho que, mesmo quem não estudou, já ouviu falar, né? Que a gente está sempre pagando mais porque tem ICMS embutido. Então, imposto sobre circulação de mercadoria. Aí vamos supor que alguém queira fazer uma pesquisa e diz, olha, eu vou fazer uma pesquisa aqui verificando sobre ICMS. Aí veja, como é que eu faço uma pesquisa sobre ICMS que ela tenha um teor acadêmico? Primeiro, se eu fizer uma pesquisa usando a legislação para explicar algo, como por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa explicando tecnicamente como calcular uma substituição tributária em vários tipos de empresa. No meu entendimento, essa pesquisa é mais técnica. Agora, se eu vou pegar aqui uma série de empresas que tem substituição tributária e outras que não têm, e vou verificar o impacto disso no seu resultado, por exemplo. Aí já parte mais para uma pesquisa acadêmica. Mas isso é uma coisa que a gente vai sentindo com o tempo, tá? Uma dica, Francisco, para você começar a conseguir separar com mais facilidade esse tipo de pesquisa pegue pesquisa da área tributária em periódicos acadêmicos e pegue pesquisa tributária em periódicos técnicos. Por exemplo, um periódico do Fisco, um periódico da Receita Federal. Pronto, aí faça a comparação, tente procurar um tema próximo e compare os dois, aí você vai ver a diferença. Geralmente, na pesquisa técnica, não tem aquele rigor técnico, aquele rigor acadêmico, né, de seguir a metodologia, que vocês estudaram aí em metodologia da pesquisa, né? Metodologia tem uma disciplina de metodologia que vocês estudam aí no início do curso, tá? Então, é basicamente isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Francisco? Ok. Vou passar para a segunda pergunta. Quando o senhor citou que, em alguns casos, busca informações tributárias em bancos de dados e não diretamente nas empresas, esse banco de dados seria apenas demonstrações ou outras maneiras? Pergunta de Mirelle. Mirelle ou Michele? Mirelle, né? Mirelle. Mirelle, quando eu me refiro a banco de dados, porque como a gente pesquisa na área de contabilidade de tributos, a maior parte das informações que a gente vai buscar é referente às demonstrações, certo? Mas não é 100%. Por exemplo, eu fiz pesquisas para
é verificar a reputação corporativa. Bom, como é que eu vou medir reputação? Não é com proxy contábil, né? Eu medi, por exemplo, na minha pesquisa, a reputação. Uma das medidas que eu utilizei foi o quê? Se a empresa estava ranqueada na revista Melhores e Maiores da Exame, que é divulgada uma vez por ano, que tem as 500 maiores empresas. Aí você pega aquele ranking, se ela estiver ali, é um tipo de reputação que a gente observa, porque a empresa está ranqueada. Outra, empresa com uma nota boa pela Standard Poor's, que é o quê? É uma organização que dá uma nota às empresas no mercado. Então, a empresa que tem as melhores notas no Standard Poor's significa que ela tem uma reputação, pelo menos naquele público. Então, veja, não são informações contábeis. Agora, como é que a gente pega isso? O banco de dados, por exemplo, a gente tem aqui na UFPB, banco de dados Economática, que tem dados do mercado, e que para a gente interessa os dados, a maior parte das informações contábeis. Agora, se você for no site da empresa, baixar as demonstrações, você também encontra alguma coisa, só que é mais arriscado por conta dos critérios que são utilizados para divulgar aquilo. Mas você pode, por exemplo, entrar na internet, na CVM, na B3, né, que é a Bolsa de Valores, e ali você vai encontrar várias informações sobre dados contábeis. Então, quando eu falo em banco de dados, é esse tipo de busca que eu faço, certo? Ficou claro? Entendeu? Tá dando obrigada. Francisco também, tá tudo ok. Agradeceu. Tem gente, tem mais algum questionamento para o professor? Pode perguntar, que aí sabe, viu? Eu aprendo com vocês também. Pois é. Essas perguntas de vocês é bom porque tira nossas dúvidas, viu? Mas tem bastante tempo ainda para tirar dúvidas. Só um segundo, eu vou só abrir aqui a minha porta, que tem um gato preso aqui dentro. Só um minuto. Pode colocar as perguntas daí, viu, gente? Pronto, voltei. São coisas do ensino, do trabalho remoto, né? Eu prendi o gato aqui dentro. Vamos lá. E não Espero tem mais espero que isso não vire um meme. Boa noite a todos. Boa noite, Francisco. Quando o senhor tocou a questão de que micro e pequenas empresas são mais difíceis, e a gente sabe que de fato são, né, de obter os dados tributários para uma pesquisa, porque geralmente não estão em bancos de dados, não tem demonstrações publicadas, não é isso? O senhor já trabalhou alguma vez com pesquisa tributária em micro e pequenas empresas para relatar, por exemplo, como a gente pode obter os dados, ou só lendo artigos e analisando a metodologia usada para obter? Eu, antes de vir para a UFPB, eu trabalhei muitos anos na área de contabilidade, na área fiscal, e alguns anos administrando um escritório. Então, eu tive muito contato com clientes com microempresas, com empresas médias, até médias, né? Pequenas e médias. E o que a gente vê é o seguinte: a própria contabilidade que a gente faz em escritório, a gente não acredita muito, né? Porque faltam muitos dados. Por exemplo, eu cansava de pegar notas, aí ligava para o cliente e disse: olha, que nota é essa aqui? Vocês estão fazendo reforma na empresa? Porque compraram portas, um monte de coisa. E eu visitei a empresa de vocês e não vi nenhuma reforma. Ah, não, nos enganamos, foi para minha casa.
Quer dizer, é só um exemplo, né? Outra empresa, eu olhei o balanço e disse, poxa, essa empresa está quase vizinho ao shopping, quando abriram um shopping Tambiá, um ano e meio mais ou menos depois que abriram o shopping, aí eu olhei a empresa, o imobilizado, e continuava o mesmo, né? Então eu disse, olha, está na hora da gente fazer uma reavaliação aqui. Na época, né, a gente podia fazer com mais facilidade, hoje tem outras regras. Ó, a gente precisa reavaliar aqui o seu imóvel, porque você, com certeza, ele triplicou de valor e na contabilidade está lá embaixo. E você está tendo problema até para pegar empréstimo no banco quando precisa, porque não apresenta um ativo bem legal, né? Mais alto. Aí veja, são exemplos de quando a empresa faz contabilidade, viu? A gente encontra vários problemas. Agora imagina uma microempresa que paga os impostos de forma arbitrada ou presumido, né? Então quase não tem uma contabilidade montada, né? Tem a contabilidade, tem de certa forma, mas não como a gente gostaria. Aí isso dificulta a pesquisa. Mas a gente pode fazer pesquisa em microempresas, empresas pequenas e médias, de forma qualitativa também. Não é só quantitativa. Então, a professora Valdineide sabe muito bem, eu acho que o professor Coelho também adentra nessa área qualitativa. A gente consegue fazer pesquisa, mas não diretamente com informações das demonstrações. Mas a gente pode pesquisar comportamentos, né? Várias proxies, várias variáveis dessas que eu mostrei para vocês são comportamentos, né? Um comportamento de reputação, por exemplo, a empresa está começando e ela já tem que pensar na sua reputação. Então, é algo que, assim, olha, a empresa começou agora, mas está sonegando tanto. Como é que você quer crescer dessa forma? Se você receber aqui uma fiscalização pesada, além de interferir no caixa, ainda vai manchar a sua reputação. Aí você vai ter uma dificuldade maior. Claro, eu estou como se estivesse conversando, mas na pesquisa você vai detectando isso através de pesquisa qualitativa. Então, é possível, sim, se aproximar assim, dessa parte de pesquisa em pequenas empresas. Agora, banco de dados, geralmente a gente encontra nas grandes empresas. Complementando aqui, eu creio que com relação às micro e pequenas empresas, realmente fica difícil, porque enquanto as grandes empresas, você tem os bancos de dados, né, na CVM, na B3, no próprio site das empresas. Onde é que a gente vai buscar informações, né, mesmo que seja para fazer uma análise qualitativa de micro e pequenas empresas que não divulgam, que nem sequer tem o balanço patrimonial, né? Como é que eles vão divulgar as suas informações financeiras? A não ser que seja de outra área, né? Digamos que queremos fazer uma pesquisa sobre a quantidade de produtos que são vendidos, né? Fazer uma estimativa através de sites, né? De divulgação. Então, se eles divulgam bastante, então vamos estipular um percentual para aquelas empresas que estão divulgando, quanto seria a venda delas, né? Que a gente realmente teria dificuldades, né? Eu, levando em consideração uma entrevista que eu vi de uma empreendedora, né? Inclusive paraibana, né? Não sei se vocês já ouviram falar de Ana Jobs, né? É uma empreendedora que tem 19 anos. Se alguém conhecer aí, coloca aí. Eu não está falando nem de bem nem de mal aí, para não ser alguém da família, porque como é paraibana, né? E ela começou a ser empreendedora aos 18 anos. Era uma aluna estudante de nutrição e viu que não era aquilo que ela queria. E começou a trabalhar com sites. E o que é que a gente pode observar, né? Nesse período de pandemia, muitas empresas deixaram de trabalhar física, né? E passaram a trabalhar em sites, através de Instagram, né? Através de um site que tem aí muito comum, né? Acho que todo mundo conhece, é OLX, né?
A gente pensa muitas vezes que a OLX é um site apenas para divulgação de produtos usados, mas na verdade a gente encontra coisas novas para comprar. É um site de divulgação de vendas, né? Eu digo isso porque isso aqui que eu estou usando e a câmera que está aqui no meu computador foi comprado dessa forma, porque no início da pandemia todo mundo teve que se equipar, não é isso? A gente tinha notebooks e o notebook não dava para todo mundo usar. Então, se tinha 2 notebooks, a gente teve que ampliar. Se tinha 4, 5 pessoas na casa, então cada um teve que ficar com um computador, porque todo mundo ficou, né? Aula remota, trabalho remoto, home office, e aí, como é que a gente faz? Então, o computador de mesa teve que receber equipamentos. Então, a gente encontrou na OLX, através de vendas diretas. Então, poderia ser um meio de se encontrar dados, né, de micro e pequenas empresas, de empresas do MEI. Se essa empresa está divulgando, vamos estipular um percentual. De repente, poderia ser uma ideia de ver a reputação dessas empresas, né? Se ela ficou muito tempo sendo divulgada, se houve procura, se não houve, né? Então, poderia ser, porque realmente não existe, né? O que é que você diz aí sobre isso, Robério? Olha só, quando eu digo assim que há uma dificuldade em fazer pesquisa nessas pequenas empresas, talvez seja até uma implicância minha, né, pessoal, mas eu entendo que a gente consegue pesquisar de várias formas. Atualmente eu estou fazendo uma pesquisa, juntamente com mais 3 professoras. A gente está pesquisando a indústria de cachaça na Paraíba. E já visitamos engenhos que a gente esperava encontrar uma coisa bem arcaica, e encontramos até painel, que parecia aqueles painéis usados na Bolsa de Valores. Lá dentro do mato, na produção de cachaça, e um painel indicando a produção, calculando em tempo ao mesmo tempo, né, o que estava sendo produzido. Então é um negócio bem sofisticado, e ficamos assim de boca aberta. Poxa. Aí fomos para outro engenho. Uma das donas do engenho passou mais de 1 hora conversando com a gente, com uma visão sensacional de empreendedorismo, usando uma linguagem técnica que nós ficamos admirados. Então, assim, quando eu digo que é difícil, mas a gente encontra oportunidades de pesquisa em toda a área. Aí, como eu estou falando da área tributária, eu tenho que, né, focar nela. Então, assim, na área tributária é mais difícil, porque a própria informação tributária é sigilosa. A empresa não vai divulgar com facilidade. Ainda mais se ela tiver com alguma estratégia agressiva. Ela não vai. Então a gente tem essa dificuldade. Mas, assim, pesquisa próxima da área, e até pegando alguma variável ali, a gente consegue. Tem muita coisa para se pesquisar ainda. E eu digo mais, esses exemplos que eu dei de pesquisa, praticamente todos aqueles termos que eu apresentei para vocês, e ainda está em expansão, não tem nada resolvido ali. Muitas vezes a gente pega empresa em um determinado uma determinada amostra, aí dá um resultado. A gente muda a amostra com a mesma pesquisa, dá outro resultado. Então a gente não tem nada nem concluído. Então, assim, tem muito que pesquisar, e é uma questão de a gente ir conhecendo, né? Conhecendo o negócio. É possível. Então, assim, essa pesquisa que eu estou fazendo no engenho, eu estou ficando realmente surpreso com o entendimento. Porque a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes a gente acha que por estarmos na academia, a gente sabe tudo. Mas quando a gente começa a pesquisar,
A gente vê, às vezes, um cara que a gente olha assim, esse cara nem estudou, mas ele entende do negócio de uma maneira que ele dá uma aula. Então, Verdade. é muito bom quando a gente vai pesquisar nessas empresas assim. Agora, claro que tem um monte de empresa aí que já começa de forma errada, aí a gente não pode fazer nada nesse sentido. Cristiano, quer falar alguma coisa? Na verdade, eu acho que seria importante que a gente lembrasse o que é que caracteriza efetivamente um bom pesquisador, né? E como essa característica está atrelada à ideia de ser um empreendedor. Então, assim, quando a gente está aprendendo ou está sendo incentivado a ser pesquisador, em algum momento alguém chega para a gente assim, ó, você vai ser um bom pesquisador a partir do momento que você se mostrar curioso, inquieto, querendo observar a realidade e ficar se questionando do ponto de vista de estar sempre atento e sendo provocado pela realidade, querendo saber os porquês, né? Então, assim, pegando essa ideia, eu queria deixar uma frase, assim, ou um pensamento que é mais ou menos assim, ó, um pesquisador na área de tributos, para micro e pequenas empresas, ele precisa ver um assunto, uma temática a ser pesquisada que os outros não enxergam. Porque ver o que todo mundo vê não é uma atitude empreendedora, é ser um normal. Então, quando você tem a atitude de querer investigar um negócio, mesmo quando a própria academia diz o seguinte, isso não é importante, não vai, isso não dá nada, né? Eu vou citar um exemplo da minha monografia, que a exemplo de qualquer um que quando está fazendo graduação acha que está fazendo um super trabalho, né? E depois percebe que, na verdade, o que tinha era uma super ideia. Você não tinha maturidade na época para fazer um trabalho cientificamente adequado. Mas eu estudei, na época, a informação contábil em micro e pequenas empresas. E lembro bem que ninguém queria me orientar. Porque micro e pequena empresa não tem informação, micro e pequena empresa ninguém quer estudar, não vai dar certo, não vai dar certo, pois eu banquei e fiz o meu TCC na época, e ocorreu durante o processo pós-formado, nos anos 2000, início dos anos 2000, o SEBRAE, junto com o Conselho Federal de Contabilidade, lançaram o Contabilizando Sucesso, dizendo como a contabilidade era importante para micro e pequenos empreendedores, como a informação contábil poderia mudar a vida do profissional, do empreendedor, do pequeno e microempreendedor. E aí foi um tapa de luva, né, daquilo que eu posso dar como exemplo. Enxerguei algo que ninguém ia orientar, isso lá no Federal de Santa Catarina, banquei, enfrentei o risco e acabei me formando com o TCC. O que eu quero dizer para vocês? É assim, ó, quando a gente está falando de tributos, por exemplo, se eu quero pesquisar em micro e pequenas empresas, a minha opinião aqui, fazendo disso aqui um debate mesmo, né, é mais ou menos assim. Pare para pensar por que as empresas que são formais, que estão numa avenida, que estão no centro da cidade, são contra as barraquinhas que ficam na calçada. Dentre os diversos aspectos estão os custos tributários, que o professor quis colocar aí, né, que existe um resultado tributário e um resultado contábil. Então, uma pesquisa para micro e pequenos empreendedores é assim, qual a diferença do custo fixo de uma empresa e do custo variável de uma empresa, levando aspectos tributários em consideração, para a continuidade dos negócios. Aí você vai perceber, por exemplo, que existem os custos variáveis ligados aos tributos, porque só se tem tributo se você compra e vende, né? Você só vai ter despesas variáveis com tributos, a priori, né? Não querendo entrar no conceito de tributo aí, Robério, mas querendo dizer assim, gente, ó, eu compro determinado objeto, e eu sou pessoa física e sou ambulante, e eu vendo isso, eu compro por 5 e vendo por 10. Vou mudar compro por 5 e vendo por 12, né?
se ele não tem nenhum encargo tributário, não tem nada que... Eu só estou falando de tributos, viu? Da parte tributária, é lógico que isso está livre para ele, né? R$7. Aí você vai na loja que é do outro lado da rua, ou na mesma calçada, com o mesmo produto, aquela entidade está vendendo o produto por R$18. Que lealdade tributária é essa? Que lealdade de legislação é essa? Então, assim, como justificar... Olha, um problema de pesquisa em micro e pequena empresa. Como justificar o discurso das empresas formais frente às informais do ponto de vista tributário? E apresenta dados que seriam pressupostos teóricos, né? Quem paga tributo, quem recolhe, quem não recolhe. Quem sonega, quem não sonega. Quem está regular, quem não está. E ver a importância que existir não só uma legislação, mas um poder de fiscalização sobre os agentes ou sobre as entidades. Nisso tudo, vai surgir um conjunto de coisas que vai engrandecer a pesquisa, tem questões sociais, tem questões de problemas trabalhistas, problemas de não acesso a crédito, que aí você vai perceber que o que a gente estuda em contabilidade é uma fatia do bolo de um problema que você não vai conseguir achar a solução para a sociedade, mas vai conseguir dar algumas explicações sobre, por exemplo, aspectos tributários na formalidade ou não de negócios. Eu acho isso que é aí que está, é querer enxergar o que pesquisar em pequenas empresas, certo? Eu acho que está por aí a sacada. Ok, Coelho. Você pode usar aí o conceito de tributos. Eu não comprei esse conceito, não. Fique à vontade, viu? Você também é contador e sabe muito bem dessas questões, tá? E procurar, acha, né? O que pesquisar, porque todo canto tem, né? Agora... basta sair na rua, basta acordar, abre os olhos. Exatamente. Mas é isso. Por exemplo, Acho que se tiver mais algum questionamento, Francisco... Eu vou tentar expressar aqui o que eu estou pensando. Nem sei se é uma forma de um questionamento, mas o professor, por favor, tente entender isso aqui. Por exemplo, se existe uma legislação que favorece do ponto de vista tributário micro e pequenas empresas, isso tem algum impacto na agressividade delas, por exemplo? Porque elas acabariam pagando menos tributos, teoricamente, no meu entendimento. O senhor pode discorrer alguma coisa sobre isso? Quando a gente usa o termo agressividade tributária, a gente está se referindo ao seguinte: existe, digamos, o pagamento normal de imposto. Por exemplo, o imposto sobre o lucro, aqui no Brasil, ele chega a 34%. Por quê? Porque soma 15% de imposto de renda, mais um acréscimo de 10%, né? Quando a empresa é grande, passa de um determinado valor aí de receita, e 9% de contribuição social. 34%. Aí, isso a gente, quando vai aplicar no LAI, aí não bate lá na DRE. Ok, isso aí é um problema como o professor Coelho falou, do lucro contábil e fiscal. Mas não é só isso, né? A empresa ela é agressiva quando ela paga menos do que o nominal. Então, o exemplo que você deu, Francisco, ela está se enquadrando em outra, digamos, buscando se enquadrar numa estou esquecido do nome agora, mas por exemplo, o Simples Nacional, né? A empresa se enquadra, pronto, em outro regime tributário, é isso que eu queria dizer. Quando ela busca outro regime tributário, ela está usando estratégias, tá? Se isso diminuir o imposto, ela conseguiu êxito, tá? Mas não significa que ela é agressiva.
Veja, tem um trabalho, porque o próprio termo agressividade tributária, ele gera polêmica. Ele gera polêmica. O que você disse aí, para alguns pesquisadores, ele pode dizer, isso é uma agressividade. Mas, se você for buscar realmente em algumas pesquisas o termo agressividade tributária, ele é mais forte. Ele é mais forte, porque, por exemplo, uma empresa seria agressiva, assim, um movimento que uma empresa poderia fazer para ser mais agressiva era ficar trocando de região, buscando a região que tivesse benefícios fiscais. Algo que aconteceu aqui no Distrito Industrial há muitos anos. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 17 anos, numa indústria, o Distrito Industrial aqui de João Pessoa tinha muitas indústrias, muitas empresas grandes, porque elas ganharam um benefício fiscal de 10 anos. Quando acabou esse benefício, muitas foram embora para outro estado, buscando outro benefício fiscal. Isso é uma forma de agressividade, porque ela está buscando sempre fugir do pagamento, digamos, normal de tributo. Se a gente olhar do ponto de vista do governo, é receita que o governo perde. Então, como o professor Coelho falou, muitas vezes a discussão entra no social e no econômico também. Então, tudo que a gente está falando aqui é do ponto de vista da empresa, mas quando você vai olhar do ponto de vista do governo, à medida que a empresa vai sendo pagando menos imposto por algum motivo, mesmo que seja legal, o governo está perdendo receita. Então, ele cria mecanismos de controle através do fisco para evitar que haja uma fuga muito, muito grande de receita. Se a gente olhar nos Estados Unidos, principalmente no governo que está terminando agora, que é o de Trump, ele brigou muito com outros países por conta de fuga de imposto. As empresas iam para a Índia, iam para a China, e vão, né, ainda, para pagar menos imposto. Então, a agressividade entra nesse aspecto. Mas tem um artigo do autor Lietze, que o título do artigo é agressividade, tax avoidance, que é redução de imposto, versus agressividade tributária. Aí ele trata bem direitinho dessa questão de discussão do termo agressividade. Mas esse exemplo que você deu, ele é um tipo de tax avoidance. Ele é um tipo de diminuição, de redução de carga tributária, mas não chega a ser agressividade. Eu não sei se eu respondi a sua questão, Francisco. Muito obrigado, professor. Tá, ficou claro. Para continuar falando de pesquisa, a gente passava a noite todinha só conversando sobre isso, hein, Roberto? E aparecia mais conversa, né? Mas pelo avançar da hora, né, e a programação que a gente fez, que os alunos têm aula depois também, né? Você nem está vendo aula hoje, como é que está a programação. Mas se não tiver mais nenhum questionamento, né, a gente pode encerrar, né? Eu pediria que todos abrissem as câmeras para a gente bater a última foto de encerramento, tanto da palestra como do encontro de empreendedorismo, terceiro encontro de empreendedorismo do ano de 2020 do Projeto Balcão. Então, vamos sacar a última foto da semana, né? Todos lá, gente, participando. Aí, pessoal, desde o início vem participando, viu, Robério? Aí, turminha aí, Erivan sempre participa, Michele, Albérico, Catarina, Liz. Pessoal, aí vamos abrir mais gente aí, vamos aparecer. Faltando mais gente a abrir a câmera aí. Gabriel tá aí de novo, né? Desde o início. Acho que ninguém vai mais abrir, não, viu, Francisco? Fotografia feita.
Pronto. Então, aí vamos, agradecemos a todos que participaram desde o primeiro dia. Todos os anos a gente faz esse encontro e, graças a Deus, apesar de tudo, né, a gente teve muito sucesso aí nas apresentações, de todos os participantes, ministrantes, a participação dos alunos, de pessoas externas. Então, eu quero agradecer. Hoje é o professor Robério, né, bastante ocupado, mas tirou um tempinho especial para apresentar essa atividade, né, para que a gente pudesse realmente concluir nossa semana com sucesso. Então, muito obrigada, professor Robério, professor Cristiano, tá aí todos os dias também participando. Hoje a professora Ana Paula não estava, mas também participou nos outros dias, professora Manaíra, e aos alunos que fazem projetos, especialmente a Francisca, que está nos bastidores aí o tempo todo, né? A gente trabalhando com a divulgação, com as inscrições. Pensa que não dá trabalho, mas dá muito trabalho, gente. Um acompanhamento, né? As demais alunas que participam do projeto, né? Liz, Ruth, Andresa, quem tiver mais aí, que eu não estou vendo aí os outros nomes. Então, agradeço a todos e a todas. Muito obrigada, gente. Um grande abraço e boa noite. Se Roberto quiser fazer mais um encerramento. Eu quero só agradecer o convite, né? Por incrível que pareça, eu sou membro também do Balcão. Eu digo por incrível que pareça, porque esse ano ficou bem complicado para mim, por conta da pandemia. Eu sou assessor de graduação e eu estive envolvido em toda a discussão para permitir esse período, por exemplo, que estamos tendo aqui, remoto. Então, eu fiquei realmente sem poder contribuir com o projeto, né? Eu peço até desculpa aqui em público, porque eu não dei uma assistência merecida ao projeto, mas também fiquei feliz porque o professor Coelho entrou no projeto e outros que toca o barco para frente, e o importante é isso. E a participação dos alunos, eu estou sempre vendo, acompanhando, tá? Então, parabéns à professora Valdineide por levar esse projeto há muitos anos, né? E obrigado por tudo. Eu espero poder contribuir mais no futuro. Eu acho que é importante a gente acreditar um no outro, né? Então, se a gente acha que você tem capacidade, a gente fica instigando, eu fico aperreando, viu, gente? Eu fico lá cobrando e aperrei, porque senão a gente precisa mostrar o que a gente está fazendo, né? Ele faz um trabalho brilhante aí na área de tributação, precisava mostrar. Professor Coelho aí, super dinâmico, cheio de ideias na área de empreendedorismo, né? Precisa acrescentar e somar comigo também na área de empreendedorismo. Professora Paola aí na área de gerenciamento de risco e empreendedorismo, né? Então, a gente tem muita coisa para dar. Professor Matheus aí com a contabilidade, reflexo na pandemia, tem aí vários artigos que a gente trabalhou também. Vocês podem consultar o blog, né? Tem a parte do YouTube que o Francisco já colocou o material, as fotos, está aí no Instagram e no YouTube, todo o material que a gente trabalhou desde o início da semana. Podem verificar lá, curtir, tirar proveito do material e o professor também vai disponibilizar, se tiver alguma coisa para disponibilizar, viu, Robério? Então, tudo que a gente tinha para falar está aí, agradeço. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, certo? Boa noite e obrigada.